Boa tarde, gente. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, gente. Seu João aí, né? Bênção. Presbítero João, Luiz. Paz do Senhor, né? O José aí entrando, né? Bem, né, gente? Deus é bom, né? Luz e Fé curtindo a live. Obrigada, viu, irmão? Em nome de Jesus, ou irmã, né? Enfim. A gente não sabe quem. Obrigada por curtir a live, gente. Curte a live. Compartilha. Em nome de Jesus. Meu olho tá um pouquinho irritado, gente, mas é porque eu lavei meu cabelo e caiu um pouco de shampoo nele. Mas não é porque eu tava chorando não, tá? É só irritação mesmo por causa do shampoo. Lavei meu cabelo. Amém, José. É verdade, Deus é tudo. O Hélio aí dando boa tarde, né? Boa tarde, irmão. Seja bem-vindo, viu? O Aclos aí dando a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, você tá sumido, viu, irmão? Muito sumido. Gente, tava ali lavando as vasilhas, né? Lavei meu cabelo, aí caiu o shampoo no meu olho. Meu olho tá um pouco irritado. Talvez eu até desligar essa luz. Deixa eu ver se desligar é melhor. Não sei se fica melhor, gente, se fica pior, se mostra mais ainda, né? Que caiu, enfim. Mas Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Isso que importa. Amém, gente? Curte a live. Tá chovendo não, lavei meu cabelo, né? Tá chovendo não, irmão. Aqui só tá frio mesmo, né? Eu tô na cidade de Capelinha. Aí aqui faz muito frio. E quando faz calor, faz muito calor também. Misericórdia, viu? Aí o irmão tá aqui falando que lá no Piauí tá seco, né? Eu falo mesmo que aí é mais quente, né? Bem mais difícil de chover, né? Mas é assim mesmo, né? Cada lugar tem uma forma, né? Aqui chove, aqui tem sol também, mas muda muito rápido. Quando tá frio demais. Quando tá quente demais. E é assim mesmo. Já morei também em Belo Horizonte. Belo Horizonte também, quando lá dava pra esquentar, misericórdia. Principalmente quem morava no apartamento, né? Abafadíssimo. Quem não tem ar-condicionado ou um ventilador, meu filho, morria lá. Sofria mesmo. Frita, isso mesmo, frita, igual ovo. Gente, curte a live, compartilha, ajuda aí, em nome de Jesus. Vamos fazer menção hoje da palavra de Deus lá em Salmos 34, para a glória de Deus. O povo não tá online hoje, né? Tô vendo aqui alguém para compartilhar, mas não tô vendo ninguém online. Só mando quando tá online. Talvez entra, né, um pouquinho, depois sai, mas é assim mesmo, né, gente? Mas é isso mesmo.
Curte, gente, a live. Compartilha, por favor. Em nome de Jesus. Como que vocês estão? Estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada, né, Aclis, por curtir a live aí, me ajudando aí, porque hoje tá osso, né? Sandrinho entrou aí agora, acabei de partilhar a live aí. Que bom, né, que ele entrou agora também. Hoje tá devagar, viu? Meu povo. Compartilha a live, gente, se tiver alguém online, amigo de vocês. Talvez goste, né, sei lá, de palavra de Deus, de escutar, né, alguma coisa da parte do Senhor. Curte a live, compartilha. Ajuda aí, gente. Em nome de Jesus. O Axis aí falando glória a Deus, né? Vai animando essa live aí, gente. Vamos orar, né? A Deus abençoar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Pai, em nome de Jesus, nos dá força, sustenta a nossa vida. Nos dê ânimo, Deus, para buscar cada dia mais a tua presença. Buscar o Senhor enquanto ainda pode achar, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu te bendigo, eu te rendo graça, Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nos dê força, Deus, para buscar a tua presença, nos dê força para andar nos teus caminhos, Jesus. Esta é minha oração a ti nessa tarde, Deus. Alcança, Pai, pessoas, Deus, que possam ouvir, Deus, a tua verdade, a tua palavra, e que ele venha a ser alcançado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Curte a live, compartilha. Em nome de Jesus, dá essa força aí. Quando você estiver também precisando aí, fazendo live, pode me chamar. Se eu estiver online, eu entro. Quem é meus amigos aí sabe, né? Que eu entro lá, eu curto, mando presente também, faço comentários, enfim. Quando é coisa pra Deus, né, gente? Eu não entro em live que tá fazendo dancinha lá, porque não vai com que eu creio, que eu gosto, sei lá, enfim. Eu gosto de live que alguém tá louvando a Deus, né? Que alguém tá pregando a palavra, que alguém tá contando um testemunho, né? E é isso. Mas outras lives assim, alguma coisa também, tem gente que faz live, né? Mostrando seu dia a dia lá, conversando, querendo bater papo, né? Às vezes eu entro também em algumas lives de algumas irmãs e bate papo lá também com elas. Mas é assim mesmo, né? Deus é bom, maravilhoso. Gente, está devagar demais, tem 2 pessoas lá só, ué. 3 agora. Vamos, gente. Anima-te. Manda essa live pra alguém. Em nome de Jesus. Seu João entrou aí e saiu, né? Trabalha, né? Tem muito serviço também. Vamos, gente, animar em nome de Jesus. O Ax tá aí, né? Escrevendo verdade, ou glória a Deus. Sandrinho aí também, né? Enfim. Gente, curte a live, compartilha. Talvez a palavra direcionada para quem tá aqui, né? Espero que não saia. O Acos mesmo é um que vai começando. Acho que eu tenho preguiça um pouco. Não sei, não acho, talvez não se dá muito, né? Tem gente que não gosta muito de pregação de certas pessoas. Tá tudo bem, né? A pessoa é livre, né? Mas às vezes ele sai. Enfim. Só um comentário aqui, nada a ver, mas é isso aí, né, gente? Vamos, gente! Vai aí, curte aí, compartilha, em nome de Jesus, ajuda aí. Falou que gosta de ouvir a palavra, mas é porque não gosta muito de estar nas lives. Tá bom, né? Respeito. É assim mesmo, né? Todos nós somos livres, né? Pra fazer aquilo que Deus quer, né? Se você não sente vontade, quem sou eu, né?
para falar. Fique. Tiago, muito obrigada por seguir, viu, Tiago Barbosa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos lá, né? Talvez quando eu comece a pregar, alguém entre. Eles acham que quando eles entram na live que a gente tá batendo papo, eles acham que a gente tá só conversando à toa, né? E tem gente que tem preguiça disso. Enfim, vamos lá então. Palavra de Deus. Salmos. Vou colocar aqui, né? Salmos 34 hoje, né? Para honrar a glória do Senhor. O Arco está aí falando, né? Desperta do que dorme, Jesus está voltando, amém. Sabemos que realmente ele está voltando, né? Temos que despertar mesmo. Do sono espiritual, né? Vambora, né, gente? Para a palavra de Deus. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharão para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Que palavra linda, né, gente? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Continuando aqui. Deus é maravilhoso, né? Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Perguntas, né? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Olha, você vê o despertamento aqui, né, da palavra de Deus. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Tá vendo? Fica procurando guerra aí não, gente. Briga, confusão. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo. Olha aí, gente, ó. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Já falei aqui, né? Não há um justo sequer na terra, mas o justo aqui na Bíblia é aquele que é justificado por Jesus, tá bom? Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, os que odeiam o justo serão punidos. Tá vendo? Não pode odiar crente, não pode odiar pessoas que é servo de Deus, né? Porque tá falando aqui, ó, a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Tá vendo? Ó, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Até aqui, né? Do versículo 1 até o 22. Salmo 34. Vendo como é que é forte a palavra? A gente vai lendo e vai estendendo, né? De tantas novidades que Deus dá através da palavra, né? E toda vez que eu vou pregar salmos, eu gosto de falar de Davi. Porque para não... a pessoa saber, né? Quem é que está escrevendo esses salmos. Gente, Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi errou, pecou, falhou muito, fez muita coisa errada. Mas Davi, ele tinha uma coisa diferente, um destaque diferente. Qual o destaque, Ana? Amava a presença de Deus, amava, né? Entrar na presença de Deus com sinceridade, se comunicava com Deus através de louvores, né?
através de canções. As orações de Davi eram em forma de louvor, em forma de canções, em forma de cantar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. E tinha um destaque também, Davi, que ele era sincero, né? Ele falava para Deus: ó Senhor, não me lances fora da tua presença, ó Senhor, tem misericórdia de mim, não olhe, né, tipo, tampa os seus olhos, Senhor, para minhas iniquidades, os meus pecados, me limpa, me lava, me purifica, tem misericórdia da minha alma, da minha vida. E Davi era sincero, gente. Às vezes o que falta nas nossas vidas, né, nós como cristãos, nós como conhecedores da palavra, é a sinceridade, é entrar na presença de Deus com muita sinceridade lá dentro, sabe? E pedir a Deus, né, discernimento, sabedoria, entendimento, para entender o que o Senhor fala, né? Para que o Senhor está nos alertando, igual a palavra aqui, né? A gente for ler, você vai ver o extenso, né, que é a palavra de Deus. Ela é muito clara, mas às vezes precisa explicar mais, né, para algumas pessoas entender, porque às vezes falta, né, um pouquinho de entendimento da parte da pessoa, igual já faltou muito na minha vida, igual falta, às vezes, entendimento em várias vidas, né, na face da terra, e assim, a gente, todo dia, estamos aprendendo um pouco. Amém? Então, vamos fazer menção aqui dos Salmos 34, do versículo 1 até o versículo 22, do verso 1 até o verso 22. Ó, louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. O Davi estava querendo falar o que aqui? Deus, eu não vou deixar de te louvar. Eu vou estar sempre te louvando, mesmo eu sentindo tristeza, né, angústia, mesmo eu sentindo para baixo, mesmo eu sentindo a minha alma aflita, cansada, sobrecarregada, mas eu vou estar te louvando, né? E nós, como cristãos, sabemos a responsabilidade que temos, principalmente quem tem ministério, quem tem uma profissão, né, um cargo na igreja, seja para louvar, seja para tocar, seja para ministrar a palavra, seja como for, né? Ele sabe a responsabilidade que ele tem e ele não pode ser movido por sentimento. A fé não é você sentir, né? A fé é você crer e a fé é você fazer ela conforme o que você sabe. O que eu sei, Ana? Eu sei o que está na palavra, eu sei o que está na Bíblia. Então você vai cumprir, não porque você está sentindo, mas porque você sabe que a palavra de Deus fala que a gente tem que prestar a Ele um culto racional, né? Então não podemos ir para a presença de Deus só porque está sentindo. Gente, se eu for olhar, ou se alguém for olhar da face da terra, sentimentos, vai ter dia, gente, que você só quer ficar deitado, deitada. Tem dias que a angústia bate tão forte que parece que você tá indo morrer de tanto, assim, aperto, né? Sabe aquela sensação que algo ruim vai acontecer? Às vezes a gente acorda assim, né? Mas Davi estava falando aqui, ó Senhor, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Tipo assim, ó, eu não vou deixar de parar de louvar só porque eu estou mal, não vou parar de te louvar só porque eu estou sentindo para baixo. E se vocês for ler os livros, né, o livro de Salmos, os capítulos, o tanto que Davi se lamenta, porque ele estava sofrendo, né, gente? Ele entrou numa profunda tristeza e só Deus para arrancar ela ali, né? E ele falou, né, que o Senhor foi o socorro bem presente na sua angústia. E Deus também é o socorro bem presente na minha e na sua vida quando estamos angustiados, né? O Jean Santana aí chegando, né, Jean? Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Aí, ó, continuando. 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. A minha alma se gloriará no Senhor. Davi tava falando, né? Os mansos os ouvirão e se alegrarão. Jesus, ele disse, né? Sede manso como eu sou. Enfim, ele também falou, sede humildes e mansos como eu sou. Então, por isso que Davi também já tinha
esse pensamento, né? Claro que ele não sabia ainda da existência de Jesus, mas ele sabia da existência de Deus. E Jesus e Deus é a mesma pessoa, né, gente? O filho e o pai é a mesma pessoa. E Davi tinha a comunicação com o pai. Aí ele estava falando aqui, ó. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Tá vendo? Eu sei que às vezes a gente passa momentos de ira, passa momentos de raiva. E só Deus para ter misericórdia da nossa vida quando a gente está chateado. Chateada, né? A gente fica parecendo um furacão solto por aí, né? Tempo de explodir a qualquer momento perto de alguém, né? Com alguém. E é terrível. Se a gente não vigiar, a gente briga, a gente xinga. A gente até mesmo tem sentimento de querer bater na pessoa. E se não vigiar, até bate. Então, quando Jesus fala, sedes mansos como eu sou, é porque é um dos frutos, né, do Espírito Santo. Eu e você temos que ser mansos, temos que ser humildes, temos que ter paciência, gente. É normal irar? É normal ficar com raiva? Você é ser humano, você não é um robô, né? Obrigada, viu, Francisco, por seguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aí, exemplo. É normal você ficar irado, irada? Sim. Só que você não pode permanecer naquilo. Você não pode deixar aquilo dormir, né? Chateado, dormir chateado. Eu sei, tem muita gente que acaba dormindo chateada. Acaba dormindo chateada. Às vezes, porque conversou alguma coisa ali com a pessoa, né? Hoje a internet tá aí, né? Tá no lugar da nossa hora de dormir, né? Que é a nossa intimidade ali. Nós vai deitar para dormir. Aí nós tá com o celular. Aí nós tá conversando com nossos amigos, né? Amiga, sei lá, seja quem for. Aí alguém fala alguma coisa que você não gosta, você recebe aquilo com muita raiva, recebe aquilo com muita chateação e você vai dormir chateado. E a Bíblia fala, né? Não deixeis, ireis e não pequeis. Não deixa que a ira se ponha, não deixa que o sol se ponha sobre a sua ira. Tipo assim, não acorde chateada, não acorde irada, não acorde irado. É isso que a palavra está querendo dizer, né? Mas muitas das vezes nós passamos por isso. Mas temos que vigiar, gente. Por mais que você tá ali, talvez você não tenha resposta na hora para falar com aquela pessoa, dobre seu joelho e vai orar a Deus. Fala, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a dormir. Sei nem para que eu li essa notícia aqui, mas amanhã eu resolvo. Se o Senhor me permitir. Pronto. Né? E deixa as coisas na mão do Senhor. Deixa as coisas com Deus, tá bom? Vamos lá, o 3, ó. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Tá vendo? Davi tava falando, né? Engrandecei ao Senhor, tipo, ele falando, vou louvar a Deus, vou engrandecer o nome de Deus, vou estar aqui sempre louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E juntos exaltemos o seu nome. Tava ali falando com o pessoal, né? Com o povo. Enfim, versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Tá vendo? Davi tava ali tipo falando, ó, gente. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Todos nós sabemos, né? Que quem busca a Deus vai ser livre. Uma hora e outra vai acontecer o que você busca. Né? A Bíblia fala, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate a porta se abre. Né? Então, se você busca a Deus, se você tá ali sempre buscando, temendo, né? E crendo, ele vai te responder. Uma hora e outra ele vai fazer alguma coisa para sua vida, né? Para que venha ter uma melhora, para que venha ter uma resposta, né? Ali da parte dele. Amém? Olha 5, ó. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Tá vendo? Olharam para quem? Para Deus, gente. E foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Para quem conhece a Bíblia sabe, né, que o Senhor é luz. E ainda tem uma parte que fala na Bíblia que a treva e a luz para Deus é a mesma coisa. Deus não fica confundido no meio da treva, né? Deus não fica
sem direção, sem rumo, quando ele está no escuro, quando a treva está ali perto dele, porque ele é luz, né? E a Bíblia fala claramente que quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, as trevas têm que ir embora. Obrigada, viu, Oséias, por seguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, gente, muitas das vezes a gente não entende, falar, mas como assim? Luz e treva, a mesma coisa? Para Deus, gente, ele é a mesma coisa. Deus não é confundido. A Bíblia fala, né, que para Deus, Deus não é Deus de confusão e nele não há variação de dúvida. Então eu creio que é por isso, porque nada vai abalar Deus. Pode abalar a mim, pode abalar você? Sim. Por quê, Ana? Porque somos falhos, somos fracos. Como abalou Davi, né? Davi também caiu numas trevas, né? Caiu no pecado, na iniquidade. Mas ele saiu de lá e buscou quem? A luz, que é o quem? Deus. Ele não foi confundido, tá bom? Aqui eu tava falando isso, ó. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Você vai ter visão, tá bom? 6. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Por que tá falando pobre aqui, gente, sendo que ele era rei rico? Aqui tá falando de pobre de espírito. Por que a Bíblia fala pobre de espírito? Porque se você não buscar o Espírito Santo, você é pobre, né? Aí quando você busca, você entende a riqueza que é o próprio Deus morando dentro de você, né? Aí você vai entender o que é isso. Então, por isso que eu tava falando, ó. Clamou este pobre. De quem que eu tava falando? Dele mesmo. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Tá vendo, gente? O tanto que Davi frisa sempre angústia, temores, misericórdia de mim, não olha para os meus pecados, não olha para as minhas iniquidades. Por quê? Porque, gente, é o que eu estava vivendo, é o que eu estava passando. E muitas das vezes é o que nós também passamos, é o que nós vivemos, né? Como assim, Ana? Sofre, gente. Passa por muitas lutas, muitas dificuldades, angústias, confusões, né? Não sabe o que vai fazer da vida. E Deus tem direção, né? Deus tem um escape, uma forma da gente buscar ele e encontrar o verdadeiro significado da sua vida, né? Então é isso que Davi estava falando aqui. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Para quem também lê Bíblia, lá o Salmo 91 fala, né? Que aquele que busca o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio. Enfim, e vai falando e falando e falando. Aí tem uma parte também que fala, né, que cai 1.000 a tua 10.000 à tua direita, enfim, e vai falando e falando. A Bíblia é extensa, né, muita coisa. E fala que o Senhor manda anjos para te guardar a tua casa ou tua tenda, né? Então é isso que ele também está falando aqui, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu sempre friso aqui, quem me acompanha nas lives, né? Temer a Deus é respeitar. Então, se você respeita a Deus, se eu respeito Deus, aí, ó, ele vai te livrar, ó. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? O próprio Deus manda anjos para te guardar, porque ele não pode vir ele mesmo, gente, porque eu já falei aqui, a soberania de Deus, a santidade de Deus, o quão grande é o poder de Deus. Eu e você não tem dimensão de como explicar isso, não. Nós temos uma noção, porque lá em Isaías fala, né? Os anjos, né, falam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E fala lá declaradamente que os anjos tampam, né, o rosto de Deus, os pés de Deus, com 2 asas voam, enfim. E ali você pode imaginar, você não sabe, mas você pode imaginar a santidade de Deus. E a Bíblia também fala que sem santidade não veremos a tua face. Então, por isso que o cristão, né, o conhecedor da palavra, a conhecedora da palavra, quer uma
mudança de estilo de vida, amém? O Reginaldo aí falando, né? A paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá de novo agora. Isso é vizinho, viu, gente? Gritando. Enfim. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Tá vendo? Se eu e você, você que é servo, você que é serva, confiar no Senhor, aqui que fala, ó, provai e vede. Tem uma parte na Bíblia também, gente, que fala que a gente pode fazer prova com Deus. Ah, Ana, mas como assim? Tem uma diferença, gente, de atentar a Deus e provar a Deus. Fazer prova com Deus. Como assim? Tentar a Deus? Não pode, né, gente? Claro que você não vai ficar querendo tentar tirar sua vida e achar que Deus vai te guardar, te livrar, porque Deus é contigo. Não tem isso. Não tá assim. Não é assim na Bíblia. A Bíblia fala claramente, não atentais o Senhor teu Deus. Né? Não falarás o seu nome em vão. Então, tem uma diferença grande de provar, né? Querer fazer prova com Deus. O que é a prova com Deus? O respaldo que a gente vê é aquele homem lá, que eu esqueci o nome dele, que ele falava assim, mas eu sou um cara pequeno, né, tipo, eu sou de uma terra pequena, de um povo pequeno, tipo pobre, né, enfim. Aí Deus falou com ele, e ele falou, então eu vou fazer uma prova com Deus. Aí ele vai e faz uma prova ali com Deus, né, de mostrar a ele se ele estava realmente com ele, e Deus mostrou lá no carvalho, né, se o carvalho tivesse viesse, ficasse molhadinho ali, Deus estava com ele. Aí amanheceu molhadinho. Aí no outro dia ela também fez prova de novo. Se ele amanhecer seco, ele tá comigo. Aí amanheceu seco. Então, é coisa assim, bem simples e também objetivas, entendeu? Você não pode ficar falando certas coisas besta, não, mas uma coisa objetiva, uma coisa entre você e Deus, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o inimigo também pode te enganar. Eu já vi muitas histórias, né? Das pessoas falando assim, vamos supor que em relacionamento. O povo quer espiritualizar tudo relacionamento. E ninguém espiritualiza relacionamento, não, gente. Tem exceções? Tem. Tem pessoas que conheceram ali através de uma profecia, através de uma revelação do Senhor? Sim. Mas não é todos. Hoje o mundo tá caído, as pessoas estão tudo perturbado, temos que ter muito cuidado hoje. Tá bom? Não é todo mundo que é crente, não é todo mundo que tá na igreja que é crente, não é todo mundo que tá lá dentro dizendo que é crente, que é servo de verdade, que é servo de verdade. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu já ouvi história, né? A menina falou, não, eu fiz prova com Deus. Se fosse o cara ia vir com o cabelo molhado. E qual pessoa que não vai com o cabelo molhado pra igreja? Aí, não, a pessoa vai vir com a blusa branca. Ou a pessoa vai vir com a calça preta, uma calça jeans, sei lá, gente. A pessoa, as coisas besta demais, gente. Tem misericórdia. E aí acabou, né, se envolvendo ali, emocionalmente falando, casou e não deu certo, e depois culpou a Deus. No começo, né, é assim, é presente de Deus, Deus que me deu, e aquela coisa maravilhosa, e glorifica o nome do Senhor. Aí não deu certo, não, vai lá, separa e culpa a Deus. Foi livramento do Senhor. Livramento, meu querido, é vocês não casar. Livramento é você não ir lá assinar, né, o seu nome, passando por nome um do outro e falando lá publicamente que está indo honrar o outro diante de Deus. Livramento é você não casar com ele e não casar com ela. Agora, se você casou e depois quer separar e falar que é livramento, isso é uma responsabilidade muito, 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 muito grande. As pessoas não tá, gente, as pessoas não tá com nada. As pessoas querem colocar a responsabilidade nas mãos do Senhor, sendo que não tem isso. Não tem isso, gente. Como é que a pessoa pode falar, gente, que no começo é presente de Deus? Foi o homem que Deus me deu, foi a mulher que Deus me deu. Aí depois vai lá e separa e fala, é livramento do Senhor. Só Deus, né? Só Deus. Tem misericórdia. É só Jesus na vida dos povo dele, né? Povo que diz ser dele, enfim.
Mas tem uma diferença muito grande você ser de Deus e você falar que é de Deus, né? Você falar, muitos falam que eu sou de Deus. Deus é meu pai, Deus está comigo. Amém, que bom que você crê nisso, que você fala isso, que você menciona isso. Mas tem uma diferença. Será que realmente você é filho? Você é filha? E ser filho de Deus, você já sabe, né, gente? O tanto que temos que andar na linha reta, na linha correta. Deus é mau? Não. Deus, Deus é aquele pai que corrige, né? E o pai que ama, ele corrige. Então, por isso que ele nos corrige, ele chama a nossa atenção. Ele fala, toma cuidado, né, filha? Toma cuidado, filha. Mas, gente, cuidado, vocês ficar culpando a Deus por uma coisa que ele não é culpado. Sabe, eu falo aqui sempre nas minhas lives, gente, se tem alguém nessa história que é mentiroso, não é Deus, é o ser humano. Se tem alguém nessa história que tá mentindo, não é Deus, é o ser humano. Entende? Porque Deus não mente, Deus é verdadeiro, Deus é a verdade. Ele é a verdade, gente. Não tem como ele mentir, não tem como ele brincar com mentirinhas, entendeu? Tem gente que fica aí falando umas coisas que eu fico assim, oh meu Deus, tem misericórdia. Esses dias pra trás aí eu vi um vídeo de uma menina, né? Não vou falar nomes porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Mas a menina tava falando que provaria biblicamente que Jesus está mentindo. Algumas partes que ele fala pra pessoa em fazer obras, que por causa das obras vai ser salvo. Ele tá mentindo ali no que ele tá falando. Olha pra você ver que absurdo, que coisa mais absurda, gente. Ah, mas é pra dar ibope, Ana falou que li pra pessoa ir lá e ver o vídeo e ver, talvez aí chega lá e ele tá falando a verdade. Não, meu querido, eu entrei lá no vídeo, escutei o que ela tava falando, não tava falando nada do que tava dentro da Bíblia, não. Entende, gente? Você vê a seriedade que tá hoje. Pra quem me acompanha aqui, viu tanto que eu falei, né? A carta, a epístola de Judas, hoje os falsos mestres, os falsos enganos, as coisas que tem acrescentado nos dias de hoje, né? Dentro da igreja evangélica, da igreja cristã, enfim, o povo, né, que diz religioso, religiosa, e só Deus para ter misericórdia, né, na vida de cada um de nós. Mas é muito sério, né, muito extenso esse conteúdo, essas coisas aí que você mesmo vê, né, dos falsos ensinamentos, falsos mestres e o povo que cobra o PIX, né? Que cobra o valor determinado para receber a bênção de Deus e não tem nada disso na palavra de Deus, né, gente? Só Deus. Vamos lá voltar para a palavra. 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Fazer prova com Deus não é você bater de frente com ele e não é você atentar a ele. É você fazer uma prova com ele confiando. Você precisa ter fé. Às vezes a pessoa faz uma prova com Deus e não tem fé naquilo, não acontece, e fala, ah, não, porque Deus não quis me responder. Não, você não teve fé suficiente. Tem que ter fé. Né? Lá em Eclesiastes capítulo 5, a gente tem que saber fazer voto, porque senão começa a ser um voto de tolo e de tola, né? E Deus não agrada disso. Então, quando você for fazer um propósito com Deus, para Deus te responder de alguma coisa, ou um voto, né, para Deus te abençoar em determinada área da sua vida, você precisa ir até o fim, senão se torna um voto de tolo, de tola, e Deus não agrada disso, tá bom? Verso 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Já falei que muitas vezes, né? Que temer ao Senhor é respeitá-lo, saber da sua soberania, saber que ele está acima de você, né? Enfim, isso é temer a Deus, é você respeitar o Senhor, é saber que ele é seu dono, que é seu pai, que é ele que te manda, é isso que é temer a Deus, né? Porque nada vai te faltar se você temê-lo, tá bom? Se você respeitá-lo. Em nome de Jesus. 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Tá vendo? Aqui, gente, não tá falando só dos... Aqui, ó. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum faltará. Aqui não tá falando diretamente pro animal, não, tá bom? O leão lá que vai buscar comidinha, né, pros seus leõezinhos, não, né? Disso aqui, não.
Leões aqui, Davi tá querendo falar de pessoas que não servem a Deus, de pessoas que não tá nem aí com Deus, ó. Os filhos dos leões, os filhos, que é tipo assim, aquela pessoa que não tá nem com Deus, não tá nem com nada, filho do inimigo mesmo, para não falar aquela palavra que senão a live cai. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Como assim necessitam e passam fome? Porque eles vão buscar e acaba que não acha Deus. Porque o Deus que ele vai buscar é com D minúsculo, é um ídolo, né? Não é um Deus de verdade, verdadeiro. Entendeu? Então, eles vão passar fome. Eles não vão ter Deus ali, entendeu? Então, às vezes você pode ver aí muitas coisas acontecendo no geral, né, no mundo. Ah, mas será que Deus não tá vendo? Que a pessoa tá passando fome, que a pessoa tá passando necessidade? Mas você nem conhece o coração daquele homem, daquela mulher. Talvez ele é terrível, ela é terrível, entendeu? Ele está ali fazendo obras más, obras ocultas, entendeu? E só tá colhendo o que ele está plantando. Entendeu? A Bíblia fala, né? O que você planta, você colhe. O que você planta, você vai acabar ceifando, né? Você vai ter que ceifar aqui. Você vai ter que colher. Então, se a gente planta o mal, automaticamente a gente vai ter que colher o mal. Não tem como eu plantar o mal e querer colher o bem. Não tem como eu plantar algo ruim na vida da pessoa e querer colher a bênção do Senhor, que não vai ter como, né, gente? É bíblico. Ah, Ana, mas eu às vezes não tô plantando coisa ruim e tô colhendo coisa ruim. Meu querido, a Bíblia fala claramente que Deus visita até a 4ª geração. Às vezes você está colhendo coisas que não foi você que plantou, mas foi que sua avó plantou, seu pai, sua mãe, né? A sua geração passada. Ah, mas eu conheço o nome de Jesus, eu conheço o nome do Senhor, e o Senhor livra a gente, livra, meu querido. Mas não significa que você não vai sofrer aflição, você não vai passar por dificuldade na vida. Sabe por causa de quê? Que senão Deus não estaria sendo coerente com o que ele fala. E Deus não mente, gente. No mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pronto. Aí tá explicado por que você tá passando essa luta, por que você tá passando essa dificuldade, entendeu? Não é porque Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus não quer te ajudar, Deus não ama você, não ama sua família, não ama sua casa. Não. Porque você vai sofrer aqui mesmo na terra, uai. Né? Eu não fui ali lavar o meu cabelo e aí caiu um creme aqui. Isso é aflição da vida. Aconteceu, tá doendo demais. Mas e aí? Aflição, meu querido, a terra é caída, né? Nós temos que vigiar o tempo todo. Né? Mas graças a Deus não deixou acontecer mais coisa grave, né? Você sabe aí, né? Você lê os rótulos, você vai ver que não pode, né? Atingir, porque pode prejudicar as vistas. Mas é sofrimento, meu, é aflição na terra, entendeu? Ah, Ana, mas você é muito bobo. Bobo, meu querido, tem quanto acidente que você vê o povo falando até na internet, fazendo vídeo. Que por causa do bichinho que pontou no seu olho, virou aquele trenhão e virou aquela doença feia lá. Que só Deus na causa, né? Prejudica a vista dela, a vista dele. Gente, tudo na terra é aflição. Isso é aflição também. Entendeu? Viver dói, né? E é assim mesmo. Mas você precisa ter Deus para você ter alívio, né? Ter paz, ter descanso, tá bom? E confiança, né? Amém? O Hernandes, né, tá falando aí. Deus te abençoe. Amém, né, irmão? Deus te abençoe também. Vamos lá, gente. Versículo 11. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui Davi tá querendo dizer o quê? Vinde, meninos. Tinha algumas crianças ali também, né? Enfim, talvez também foi uma forma, né, de falar com os homens de Deus, enfim. Vinde, meninos, ouve-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Mas tudo indica que tava falando ali por algum jovem, né? Algum adolescente, pré-adolescente, enfim. E falando que ia ensinar, né, o temor do Senhor, que é respeitar a Deus, né? Muitos lá na escola, lá mesmo, o professor não ensina, né, o aluno a respeitar, né, a autoridade, respeitar eles e elas, enfim. É a mesma coisa Davi que tá falando com os meninos, né? Ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor, vou ensinar vocês a respeitar a Deus, tá bom? Porque tem gente que não sabe o que é temer, né? E temer a Deus é isso, é respeitá-lo, tá bom?
12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? É uma pergunta, né? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Todos, né? Quem é o homem que deseja a vida? Todo mundo quer viver. Que quer largos dias para ver o bem? Todos, todo mundo quer viver uma vida boa, né, na Terra. Ah, mas eu, Ana, tenho pensamento de morrer. Eu, Ana, tenho pensamento, assim, de desistir de tudo, né? Enfim. Mas é porque, meu querido, você tá sentindo uma tristeza, né? Dentro do seu emocional, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Mas na sua sã consciência, no seu intelecto bem racional, você vai querer viver, você não vai querer morrer. Entendeu? Você vai querer ser abençoado e não amaldiçoado. Tem gente que fica assim, eu não tô nem aí, não, minha vida é um inferno, minha vida é miserável, minha vida não tá com nada. Mas tá falando isso porque o coração dele tá ali muito abatido, muito abatida, revoltada com a vida. Mas a pessoa, na sua sã consciência, na sua racionalidade, porque consciência, gente, Deus dá a todo mundo, tá bom? Cristãos, não cristãos, velho, novo, pequeno, todo mundo, tá bom? Só criancinha que é pura, né? Que precisa de uma determinada idade para entender o que é a vida, o certo e o errado, tá bom? Mas todos nós temos uma consciência, tá bom? Do certo e o errado. Obrigada, viu, Henrique, por seguir. Viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. 13, né? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Tá vendo? Para você viver dias bons, dias largos, né? Que tá falando para você viver largos dias para ver o bem e ter vida, você precisa fazer isso aqui, ó. Guardar a tua língua do mal, né? Parar de ficar xingando. Eu sei, gente, que se a gente não vigiar, a gente bate nosso dedo, né? Nosso dedão, seja numa pedra, seja em qualquer obstáculo. E a sua vontade ali é xingar, mas você não pode. Por quê? Porque aquilo vai atrair maldição para sua vida. Quando você fala um palavrão, automaticamente você está trazendo maldições para sua vida, né? E às vezes a gente xinga palavrões absurdos. E a Bíblia chama essas palavras de torpes. O que é torpe, Ana, na Bíblia? É palavras bobas, é palavras de besteira, de baixo calão, né? Palavras que para Deus soa lá para os ouvidos dele como torpe, como muita baixaria, entendeu? Você já viu que a pessoa que é baixa? Para de baixaria, homem, para de baixaria, mulher. Tá agindo assim, diante de Deus, entendeu? Com baixaria. Quando você xinga, automaticamente você tá agindo com uma baixaria diante de Deus, entendeu? Deus não agrada de pessoas que andam brigando e xingando, não, tá bom? Ó, guarda a tua língua do mal, tá bom? Sai fora desses negócios. E os teus lábios de falar o engano, entendeu? Para de falar mentiras. A Bíblia fala, né, que quem mente é filho do diabo. Credo, Ana, mas que palavra dura, que palavra esquisita que você tá falando aí. Palavra esquisita, tá na Bíblia, meu querido. Quem mente é filho do cão, filho do inimigo, porque não pode ficar falando aquela palavra aqui com D e com S, tá bom? Mas é filho dele. Se você mente, automaticamente você tá se igualando a filho do cão, filho do inimigo, tá bom? Você fica ali parecidíssima com ele, tá bom? Então para de mentir. Em nome de Jesus, larga isso, sai disso. Ana, mas eu tenho um problema sério com isso. Eu minto demais. Eu não consigo sair da mentira. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a trabalhar sua mente. Você tem que buscar autoconhecimento, biblicamente falando, e também geral, né? Profissional. Já foi comprovado que tem gente que tem compulsão por mentir, compulsão para viver na fantasia. E fantasia é a mesma coisa de mentira, tá bom? Sai fora desse negócio. Não, eu omiti. Não, eu fiz omissão. É diferente. Já viu que as pessoas ficam assim, mas é diferente, omissão, omitir por mentir.
já diz tudo. Tudo termina com tir, né? Mentir, omitir. Omitir é o quê, gente? Vem da palavra você não contar a verdade toda. E se você não conta a verdade toda, ela se torna mentira. Porque se você não falar o total, né? A verdade total vai se tornar mentira. Por quê? Porque você não colocou tudo ali na hora, entendeu? Porque você não colocou tudo ali na mesa, né? As cartas na mesa, como o povo fala, né? Por quê? Porque você precisa ser sincero, sincera e não mentir, verdadeiro, verdadeira. Então, omissão também é mentira, tá bom? Às vezes tem gente que diz, ah, não, mas eu omiti porque eu quero fazer o bem para fulano. Eu omiti porque eu não quero que fulano sofra. Eu omiti porque eu não quero que fulano saiba. E ela vai ficar triste, meu querido. A hora que ele descobrir ou ela descobrir, isso vai ser terrível para você. Terrível. Paulo, muito obrigado por partilhar a live. Raimundo, muito obrigada por seguir, viu? Raimundo Felipe. Tá vendo, gente? Quando você omite, né, a total verdade, você fala a verdade, um pouco dela só uma parte, se torna mentira do mesmo jeito. Você tem que falar ela total. Você tem que falar tudo, rasgar tudo. Rasgar o verbo, tá bom? Não esconde nada, não deixa nada para trás. Nem acrescentar e nem diminuir, mas falar o que é, tá bom? Aí quando você omite, automaticamente, quando a pessoa descobre, não vai ser só a situação de você ter mentido, mas vai ser uma ação de você também ter traído. Porque quando você não fala a verdade para alguém, você tá traindo ela. Sabia disso? Então, aí não é só o pecado da mentira, aí se torna o pecado também da traição. Você esconder a verdade, você tá enganando, né? Enganando a pessoa. Deus não gosta disso não, tá bom? Deus não agrada disso de jeito nenhum. Ah, não, Ana, mas se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar triste. Ah, Ana, mas se eu falar a total verdade, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Meu querido, minha querida, essa mentira não vai ficar para sempre aí escondida, não. Uma hora e outra vem. Eu soube de uma história, gente, no jornal, que a mãe escondia para a filha que ela era adotada. E essa menina cresceu, se tornou uma grande profissional e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, a menina ficou mestre em tudo que ela quis, né? Os pais quis, ela se tornou uma pessoa bem-sucedida. Aí, a mãe dela conta a verdade, depois de anos, a mulher já tá velha mesmo, né? Bem-sucedida e tal, e tal. Aí ela conta isso à moça, né? E a mulher sabe. Acho que ficou ali 40 anos mentindo. 40 anos, não foi 40 dias em 40, enfim, 40 minutos, né? Mas foi 40 anos. E aí, gente, a moça descobre, né? A mulher descobre isso. A mãe conta. E sabe o que acontece com essa menina? Essa mulher, ela deu uma entrevista, né? No jornal. E ela falou que ela tinha uma grande angústia no peito por saber daquilo. Porque é como se ela tivesse sido enganada a vida dela toda. E que parece que nada foi verdade o que ela viveu. Por ela estar bem sucedida, por ela estar de boa com a vida, né? Tipo assim, financeiramente, ter uma casa, ter comida, ter bebida, poder vestir o que ela quer. Ela não era feliz mais. Existia dentro dela um vazio muito grande por causa dessa mentira. Aí, eu tô frisando isso aqui, gente, porque Deus tá mandando falar. Então, se você tiver omitindo alguma coisa para uma pessoa porque você tem medo dela ser ferido, não faça isso. Porque o dia que ela descobrir, é como se você tivesse tirado dela a verdadeira identidade dela, sabia disso? Porque o que essa mulher sentiu foi isso. Ela se sentiu como se tivesse tirado da vida dela uma parte, né? Da realidade dela, quem realmente ela era, né? Quem realmente era a mãe dela biológica, né? A que colocou ela no mundo, enfim. Mas foi um trâmite ali muito real, né? E passou no jornal e eu tô trazendo essa história aqui para vocês.
Mas é o que eu quero falar com vocês. Não minta, porque aqui tá falando, ó. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. É tipo assim, guardar mesmo a sua boca, né, os seus lábios, de não falar mentiras, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, ó, 14. Aparta-te do mal e faz o bem. O que é apartar, gente? Apartar é sair fora, é fugir mesmo. Né? Tem gente que compra briga de graça, tem gente que sai ali com um colega, né? O colega todo perturbado, um amigo, uma amiga, enfim, sei lá quem for. Ah, mas eu entrei porque ele é meu amigo. Será que ele entraria por você? Tá vendo? Tem gente que compra briga à toa, aí às vezes morre ali, né? Porque tá no lugar errado, na hora errada, fala uma coisa que não precisava falar, podia ter ficado calada e calado, né? Ah, não, Ana, mas aí eu ficaria me comportando como se eu fosse um covarde, né? Não, gente, é você ter temor à sua vida, né? Ter respeito por você mesmo. Pelo amor de Deus, gente, tem gente que compra briga à toa com as pessoas, não pode fazer isso, entendeu? Sai fora disso, ó. Aparta-te do mal, sai fora, né? E faz o bem. Por que nós somos tão bons de fazer o mal, mas de fazer o bem a gente não faz nada? Né? A gente não tem coragem de pegar uma parte do nosso salário mínimo, né? Ah, Ana, mas é pouco, às vezes nem sobra, mas tem vezes que sobra, aí você come lanche. Enfim, aí você não consegue comprar uma cesta básica para doar, né? Dar ali nas igrejas para fazer doações de caridade. Entende? Gente, a gente é muito bom para fazer o mal, para buscar briga, arrumar briga, caçar confusão, mas a gente não é bom para fazer o bem. E aqui a palavra de Deus tá falando, né? Aparta-te do mal, sai fora e faz o bem, né? Vai caçar uma forma de abençoar alguém que precisa, gente, porque tem muita gente que tá passando necessidade de verdade, né? E é só Deus, né? E Deus quer usar a mim e a você, né? Não é só a igreja local. Ah, mas a igreja recebe para isso. Meu querido, mas e a sua parte? Cadê sua parte sua parte de fazer o bem? Cadê? Tá faltando, né? Por isso que às vezes alguém tá passando fome, que alguém ainda não tá dormindo, não tem uma casa, porque estamos faltando de fazer a nossa parte. Às vezes a gente é muito bom de jogar a responsabilidade total, né? Só pro nosso pastor, ou pra igreja, né? Ou pros religiosos, pros cristãos. Mas não, querido, você que é ser humano, tá vivo, tá respirando, tá bem de vida, é responsabilidade sua fazer o bem, tá bom? Não é só o crente. Não é só o que crê em Deus, não é só o que. Não, né? Ah, mas eu não vou fazer nada, não, que eu não sou obrigado. Ok, você acha que não é obrigado, mas diante da palavra de Deus somos obrigados sim a fazer o bem, tá bom? A Bíblia fala: quem não faz o bem, peca. Quem não faz o bem, né? Quem pode fazer o bem? Talvez você tenha um dinheiro e não dá ou para comprar ali a cesta básica, ou você tem roupas, né, que você pode doar, que você deixa aí no guarda-roupa mofando e não dá aos outros, você pode fazer o bem e não faz, você já tá pecando, tá bom? Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Tá vendo? Tem gente que é mestre em seguir a confusão, é mestre em caçar a confusão, gente, sai fora disso. Em nome de Jesus Cristo, caça o caminho de seguir a paz, tá bom? Versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aí, ó. Tá vendo? Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu já falei, né, gente? Não existe sobre a face da terra um justo sequer. Tá na Bíblia também, isso aí. Mas o justo aqui na Bíblia é aquele que é justificado por Jesus. É Jesus Cristo que justifica a mim e a você sobre a face da terra, tá bom? Te ajuda a falar bem do seu nome, né? Para Deus. Deus ajuda a Ana, Deus ajuda fulano A, fulano B, seja quem for na face da terra, tá bom? É Jesus que faz isso. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele vai te ouvir. Ah, Ana, mas eu oro, Deus me ouve. Talvez você não está praticando o que está falando aqui na palavra. Você fazer o bem, né? Isso aí é prática de justo, de gente justa. Que tem e não quer só para ele. Tem, mas quer também oferecer o que tem.
né? Ajudar o próximo, ajudar quem pode ser ajudado, quem precisa de ser ajudado, né? Continuando aqui, ó, para nós terminar. Aleluia, cadê Jesus? A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Tá vendo, gente? O rosto de Deus está contra os que fazem o mal. Deus vira o rosto para você. Tá vendo que tá a prova aqui na Bíblia? Que Deus não olha quem não tá fazendo nada. Observe, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Deus não gosta de gente que faz o mal. Deus vira o rosto. Deus não olha para você, Deus não tá contigo. Entendeu? Você já viu que a pessoa que é ruim, né? Vamos falar um exemplo aqui. Já viu aquele bandido mesmo, que é da pesada, e fala, não, Deus é comigo, moço, e pronto, e tal, e tal. Não tem nada de Deus ali na vida dele. Tem um Deus lá, mas é outro Deus, com D minúsculo. Não é o Deus verdadeiro, fiel, não. Obrigada, viu, Ivo, por seguir. Deus te abençoe. Ivo Coelho, né? Aí, ó, aí fala claramente aqui, ó, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Então, se eu e você fazer o mal, automaticamente o rosto de Deus vira, tá bom? Deus não fica te olhando, não. Deus, ó, vira o rosto pra você, te deixa pra lá e você se vira a sua vida. Vai plantar o mal, vai colher o mal. Vai plantar o mal, vai fazer o mal, Deus vai cuidar de você, não. Deus não tem responsabilidade, quem não tem responsabilidade com ele, né? Ó, para desarraigar da terra a memória deles. Aí, ó, tá vendo? Vai arrancar também até a memória deles. Né? Porque hoje os bandidos morrem e quando morrem ninguém quer nem saber deles mais. Porque Deus acaba com tudo. Ó, para desarraigar da terra a memória deles. Nem lembra deles mais. Né? Teve lá o chefão que não sei o que morreu. Ah, não sei quem morreu. Ah, acabou. Morreu, ninguém lembra mais. Desarraigou da terra. Deus faz isso, tá bom? A memória deles. 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Tá vendo? Tanto que repetiu aqui umas 2 vezes já esse versículo, né? O justo clama. Justo na Bíblia, gente, é aquela que é justificada por Jesus. Tá bom? Se você crê em Jesus, se você crê no Filho de Deus, que ele morreu na cruz para te salvar, que ele veio, né, para te reconectar com Deus, automaticamente você se torna uma pessoa justo, tá bom? Os justos clamam. Clamar é o quê? Orar. Falar com Deus. Né? Falar alto para Deus. Clamar isso. Clamor significa falar alto, tá bom? Os justos clamam. Oram, né? E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Tá bom? Deus faz isso. Talvez você tá angustiada, porque falta você também clamar. Jeremias 33, né, fala, clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então você precisa clamar para você receber da parte de Deus essas coisas grandes, para você receber da parte de Deus as coisas que você não imagina, tá bom? Em nome de Jesus. Ó, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Já preguei muito aqui, né, gente? Eu falei aqui já muitas vezes que tá na Bíblia, né? Isso aqui que eu falo. Que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. A palavra contrito é a pessoa que fica triste, bem abatido mesmo diante de Deus. E a quebrantada é aquela que fica sensível à voz de Deus. É aquela pessoa que fica mais sensível à voz do Senhor, tá bom? Então Deus não rejeita. Já tá na Bíblia. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Um coração que se arrepende, um coração que tá triste, envergonhado do que faz de errado, né, dos seus pecados, das suas iniquidades, e que fica sensível, né, aquebrantado a Deus, tá bom? Ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tá bom? 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você já percebeu que tem gente que fala assim, ah não, mas quem é da igreja, quem é cristão, quem é servo, quem é serva, sofre demais, nós passa muita luta na terra. Misericórdia, tem hora que eu acho assim que
que Deus tem que dar um jeito, porque parece que eu não tô com elan, porque é tanta guerra, tanta luta, tanta dificuldade, que eu não sei mais o que eu faço. Né? Eu faço a obra, eu vou na igreja, eu devolvo o dízimo, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a uma igreja local, eu sou servo dizimista, né? Sou pessoa que faz a obra ali com verdade, com sinceridade, mas eu passo luta, Ana. Gente, aqui, ó, muitas são as aflições do justo. Não é ímpio, não. Não é gente que não serve a Deus, não. É do justo. É aquele que é justificado por Jesus. É aquele que escolheu servir Jesus, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Deus não te livrou ainda, não, mas vai te livrar, vai tirar você disso. Vai tirar você dessa situação, né? Você vai sair um dia dessa luta, um dia dessa guerra, né? Igual eu já contei aqui o testemunho de vida meu. Não fico falando toda vez, senão fica muito extensa a live. Mas cada um, se a gente for sentar, né, conversar pessoalmente, cada um tem uma história pra contar, ué. Né? Fala, nossa, irmão, sofri, nossa, eu já passei por isso, já enfrentei uma enfermidade, já enfrentei muitas dificuldades na vida, já passei até fome, né? Enfim, entende? Cada um tem uma luta pra contar. Né? O Davi Gomes tá falando aí, ó, é verdade, irmão. Né? Cada um de nós sabe aonde a gente já sofreu, venceu aquele sofrimento, tá passando por novos sofrimentos, né? Coisas diferentes, mas que tá sofrendo também, né? Às vezes, antes era sofrimento da gente mesmo, né? Quando a gente é mais novo. Quem é mais velho aí, mais assim, que já é pai, já é mãe, hoje sofre com o filho, né? Sofre com a filha. A vida é isso, meu querido. Você tá na terra, você vai passar aflição, você vai sofrer, mas Deus vai te livrar, tá bom? Em nome de Jesus. 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Você já viu aquela parte, gente, que o inimigo, né, quer pegar o corpo de Moisés? Não sei pra quê, gente, mas queria pegar, né? Hoje o povo também faz essas obras, né? Vai no cemitério, pega isso, pega aquilo, enfim. Só Deus na vida deles. E aí, gente, pra fazer obra ruim, né? Obra maligna. Aí, ó, ele fala aqui, ó, ele lhe guarda todos os seus ossos e nem sequer um deles se quebra. Aí aquele inimigo lá, né, aquele anjo mau vai pegar, né, o próprio inimigo mesmo, pegar o corpo de Moisés e o anjo do Senhor desce lá e fala que você não toca. O corpo dele não é seu, não. O corpo dele, que o Senhor te repreenda, falando com o inimigo, né? E aqui não, aqui você não toca, né? E tanto que eles escondem, né? O corpo de Moisés, né? Ali a sua caricatura, né? Os seus ossos. A sua forma que ele já tinha morrido, né, gente? Mas você entendeu o que a Bíblia tá falando? Ó, ele lhe guarda todos os seus ossos, tá bom? Você morrer, né? Não, a gente não quer morrer agora, mas o dia que você tiver que partir, todos nós vai ter que enfrentar a morte. Ele vai guardar seus ossos, né? Não vai deixar ninguém lhe pegar e fazer obra, né? Tem gente que sabe muito bem que existe isso na face da terra e só Deus, né? Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, tá bom? Deus não vai deixar ninguém fazer nada, né? Com os ossos daqueles que são servos, servas, justos e justas dele, tá bom? Em nome de Jesus. Olha o 21. A malícia matará o ímpio. A malícia é o quê? A maldade. A malícia é o quê? É a pessoa viver todo dia, né, maquinando mal. Aquela pessoa que acorda ali com a vingança. Vou matar fulana, vou matar fulana. Ó, pra você ver. A malícia, né, a maldade, matará o ímpio. O ímpio na Bíblia é aquela pessoa que não crê em Deus, viu, gente? Que não crê na palavra, que não tá nem aí, que anda errante, né? Deixa a vida me levar. E não é assim, né? A vida precisa de regras, de limites. E Deus que dá a gente orientação nisso, né? O Ricardo França, obrigado por seguir, viu? Em nome de Jesus. Aí, ó, aqui falando, ó, a malícia matará o ímpio, a maldade, né? E os que odeiam o justo serão punidos. Já falei aqui, quem odeia crente, quem odeia quem faz a obra, quem odeia gente que faz live, né?
falando da palavra. Tem gente que é tão ruim, gente, que vem aqui, né, faz um comentário, vai trabalhar, vai caçar um serviço, vai lavar vazia, vai fazer o... Sabe aqueles comentários ruins? Aqueles comentários assim, toma vergonha na sua cara. Você tá pregando heresia, sendo que a pessoa tá pregando a verdade. Afronta mesmo, coisa maligna, coisa do inimigo, né? Deus não gosta disso, não, viu? E os que odeiam o justo na terra, a gente não tá falando que a pessoa é perfeita, não. É a pessoa que é justificada por Jesus, tá bom? Serão punidos. Então você que faz, né, esses comentários ruins, essas coisas ruins com os crentes, fica desejando a morte deles, falando que eles é quadrados, falando que eles não prestam, que eles é vagabundo, que eles é comedor de feijão, que eles são pessoas tudo ruim, pessoas roubadoras, que roubam dinheiro dos outros, né? Gente que ama falar mal de pastor. Gente, cuidado com isso, muito cuidado. Porque aqui tá falando, ó, e os que odeiam o justo serão punidos. Viu? Para de falar isso da vida dos outros. Você não tem nada a ver com isso. Você acha que a pessoa tá fazendo, vai deixar a pessoa prestar conta com Deus. Você não é juiz, tá bom? E nem eu sou juíza. Quem vai julgar o povo, quem vai julgar a nação é Jesus, tá bom? Por meio do teu pai, né? Do próprio Deus. Deus vai falar, vai lá, filho, julgar o povo, julgar a terra, julgar a nação, tá bom? O irmão Cláudio, né? Tá aí falando, irmã Ana, Deus é fiel. Amém, irmão. Sim, ele é muito fiel. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? O que a gente fala, né? A gente é muito bom no falar, mandando, né, pastor tomar vergonha, que eles é charlatão, que eles é ladrão de igreja. Ele não pode falar isso não, meu querido. Deixa Deus tomar conta dele. Você acha que tá fazendo isso mesmo? Vai orar por ele. Deixa que dia que Deus quiser, vai resolver com ele, tá bom? E com ela. 22 para finalizar, que aí vai final mesmo. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Eu vou repetir de novo, porque eu amo repetir os últimos versos que eu tô lendo. Ó. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Já fala claramente aqui, né? Não precisa nem explicar, né? O Senhor resgata a alma de quem? Dos seus servos. E nenhum dos que nele confia, nenhum de quem que confia no Senhor, nenhum de quem que ama a Deus, nenhum de quem que crê na palavra da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, que crê na verdade do Senhor. Estes não vão ser punidos, tá bom? É os que confiam no Senhor. Então, para mim e para você não ser punido, não ser lançado, né? Como a Bíblia diz, que é o lago de fogo, enxofre, inferno, seja lá o que a pessoa fala, mas dentro da Bíblia o inferno é diferente do lago de fogo e enxofre, né? Mas tudo é parecido, tudo é coisa ruim, treva, né? Enfim, para não ser punido assim, precisa confiar no Senhor. Precisa exercer a fé, que é crer no teu Filho Jesus Cristo, né? Crer que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por Ele, tá bom? Esta é a palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê muita força, né? Para você continuar vencendo as jornadas da vida, continuando, né? Crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Muito obrigada, viu? Todos que ficaram, que ajudaram a live, curtiu, seguiu, comentou, né? O irmão aí falando a paz do Senhor, né? Para todos os irmãos, né? E concordando com a palavra. E aí, gente? Eu amo quando vem pessoas aqui cristãs, viu? Homens e mulheres de Deus, né? Para poder ajudar também, né? Dando glória, falando amém, concordando, né? E dando força a gente também para poder estar pregando a palavra, né? Que tem gente que entra aí para poder falar assim, para caçar um serviço, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas nem sabe da vida da gente, não tá aqui, né? Não tá todo dia com a gente, não passa 24 horas, 12 horas com a gente e nem sabe que a gente trabalha, né? Mas é isso aí. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te ilumine. Estarei orando, né, pela sua vida. Antes de eu estar finalizando essa live, vou fazer uma oração e continuarei orando depois dessa live, tá bom?
Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento. Amém, Ricardo, né? Ricardo falando em Deus abençoe sua vida. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque o seu amor, Pai, é digno, né, de ser louvado, honrado. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu só tenho a te agradecer, a te louvar, a te honrar, a te bendizer, a te adorar, Deus, porque o Senhor é grande, porque a tua misericórdia é infinita. As misericórdias do Senhor são infinitas, né? Ela se renova na nossa vida cada dia são misericórdias novas. Deus, muito obrigada pela tua misericórdia ter se renovado na minha vida, na vida dos irmãos. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, esta é minha oração a ti, crendo no teu nome, Jesus, crendo no poder da oração, que o Senhor pode salvar, libertar, curar, restaurar, trazer vidas para a honra e a glória do teu nome, para a tua presença. Esta é minha oração, crendo e orando, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pessoal aí concordando, verdade, amém, né? Deus abençoe você, irmã. Amém, viu, irmão Cláudio? Deus te abençoe também. Gente, eu vou estar finalizando esta live e mais à noite, todo mundo sabe, né, que eu entro à noite, tá bom? Lá para as 10 ou 8, tá bom? Vai depender do fluxo aqui, né? Vai no decorrer do cotidiano da nossa vida, né? Do dia a dia, a gente não sabe. Mas se der tudo certo, eu vou entrar 8. Mas se não, eu vou estar entrando 10, tá bom? Maria, muito obrigada, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E é isso, gente. Esteja comigo de novo, né? Às 8 ou às 10, tá bom? Em nome de Jesus. Estarei orando pela sua vida depois também dessa finalização dessa live. Muito obrigada a todos.